Vamos falar sobre constelação familiar? Esse vídeo é especialmente dedicado àquelas pessoas que estão pensando na constelação familiar como uma possibilidade ou que querem fazer a constelação, mas que ainda não se sentem seguras, que não sabem muito bem o que esperar, que estão precisando entender melhor o que é a constelação. Então vamos lá, começar do começo. A constelação familiar, ela foi desenvolvida pelo Bert Hellinger, um alemão, e é um método filosófico que, quando aplicado, tem efeitos terapêuticos, efeitos terapêuticos muito profundos. A constelação familiar, ela é baseada, ela é sustentada por dois pilares, um teórico e um prático. O teórico vem da formação do Bert, ele era teólogo, ele era filósofo, ele era formado em pedagogia, e das várias experiências que ele teve nas psicoterapias que ele se submeteu, nas experiências com grupos, com tribos africanas. Ele estudou profundamente a psicanálise, a análise transacional. Então ele foi adquirindo uma gama enorme de conhecimentos, ele foi acumulando esses conhecimentos e desenvolveu a constelação familiar sustentada nesse pilar teórico. Quando ele conheceu uma psicoterapeuta chamada Virginia Satir, ele descobriu o trabalho dela, que se chamava Escultura Familiar, que era bem parecido com o que a constelação familiar em grupo é hoje. E a partir desse conhecimento do trabalho dela, ele resolveu desenvolver o braço prático, o pilar prático da constelação familiar. E hoje a constelação familiar ela pode ser feita em grupo, ela pode ser feita individualmente com bonequinhos ou na água, como é o meu caso. Quando você vem para a constelação, o que você deve esperar? O tema da constelação é o sistema familiar daquela pessoa que está vindo constelar. Então, o que a gente vai olhar? A gente vai olhar nesse sistema se existem excluídos, porque no sistema todos pertencem, então a gente vai falar e pensar, refletir sobre o pertencimento. A gente vai perceber no sistema a hierarquia, porque no sistema familiar as pessoas têm lugares específicos, quem vem primeiro tem precedência, então esses lugares estão sendo respeitados, as pessoas estão nos lugares ou elas estão meio que fora do lugar. A gente vai refletir sobre a lei do equilíbrio, que é o dar e o tomar, que fala muito das dinâmicas, das dinâmicas desse grupo, das dinâmicas dessa pessoa que está constelando, dos relacionamentos. Então, constelação familiar é sobre pessoas e principalmente sobre o olhar da alma dessas pessoas, para onde essa alma olha. Quando a gente trabalha na constelação familiar, o olhar da alma, o que a gente está querendo dizer é que tem coisas que muitas vezes a gente não consegue enxergar, a gente não consegue perceber, por mais que elas estejam sendo desenhadas para nós, na nossa frente, o tempo todo. Também o olhar da alma significa que muitas vezes, por mais que a gente queira levar a vida para frente, a gente está parado em algum lugar lá atrás, onde o emocional ficou travado, onde existe uma dor, onde existe uma dificuldade. E a constelação familiar fala da nossa capacidade de assumir isso, sentir, chorar, viver essa dor para que a gente possa seguir em frente. Portanto, a constelação familiar é um método filosófico que, quando aplicado, tem efeitos terapêuticos profundos. Por quê? Porque fala de coisas profundas. Obviamente, Bert Hellinger dizia isso, ele disse isso numa entrevista, obviamente a constelação familiar é para todo mundo, mas nem todo mundo é para constelação familiar. Por quê? Porque é necessário que a gente esteja aberto a ver coisas que, primeiro, a gente não quer, e segundo, a gente tem dificuldade de lidar, e tá tudo bem. A constelação familiar, ela propõe um movimento que é lento, esse movimento de alma, ele é lento, ele é devagar, ele precisa ser elaborado, ele precisa ser sentido, ele precisa ser muitas vezes chorado, ele precisa ser vivenciado, e a partir daí a gente começa realmente a fazer transformações. Quando eu trabalho com a constelação familiar, eu sempre peço para que a pessoa escolha um tema, um tema específico, geralmente aquilo que está angustiando ela mais, e a gente vai constelar esse tema. A constelação familiar, embora muitas pessoas falem sobre isso, que ela é espiritual, que ela mexe com coisas espirituais, a constelação familiar é sobre pessoas e sobre as dinâmicas nesse convívio das pessoas. Então, ela é sim fenomenológica. O que quer dizer isso?
Vamos supor que você vai na casa de um amigo que você tem muita intimidade e que você chega lá, você percebe que esse amigo brigou com o cônjuge, né? Que esse amigo teve uma briga com o companheiro, com a companheira dele. E embora você não tenha presenciado essa briga, você chega lá nesse ambiente e você percebe uma tensão, você percebe que o seu amigo, por mais que ele sorria, que te trate bem, ele não está totalmente bem, existe alguma coisa ali. O que é isso? Isso é o fenômeno, isso não é espiritual. Né? O espiritual seria, né, baixar um espírito ali, a pessoa incorporar um espírito e fazer todo um trabalho, né? Não é sobre isso. Constelação familiar não é sobre isso. Existe o fenômeno? Existe, que é a percepção. A constelação familiar é sobre percepção, a percepção das pessoas e sobre o quanto aquelas percepções podem trazer conhecimento para quem está sendo constelado. Então, a constelação não está aí para ofender a fé de ninguém, né? É um método filosófico sério, um método filosófico profundo que, quando aplicado, como eu disse, tem efeitos incríveis. O Espaço Ser Feliz é uma Arte oferece a constelação familiar, não em grupos, por enquanto, mas principalmente na água. E a partir desse movimento ali, né, dos bonequinhos na água, se desenha o sistema da pessoa e ela ganha consciência, ela ganha conhecimento para trabalhar isso dentro do seu processo de evolução emocional, de crescimento e principalmente de transformação pessoal. Então, se você quiser saber mais, eu estou à disposição, é só entrar em contato comigo. A constelação familiar é incrível, ela muda vidas e eu te convido a conhecer melhor.